Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez, nessa tarde maravilhosa de domingo, para deixar para você uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida. Amados, quero dizer para você que Deus ele está totalmente no controle. Ele está totalmente no controle do leme da sua vida. Oh, glória! Deus ele está pronto para atender todas as suas necessidades. Porque afinal ele é o grande eu sou. Ele é o nosso pão, ele é a nossa água, ele é nosso guia, ele é nosso protetor, ele é nossa fortaleza. Ele é o nosso pastor. Ele nos guia a veredas tranquilas, a pastos verdejantes. Em qualquer situação das nossas vidas, seja qual for ela. Até naquelas situações em que nós estamos um pouco frustrados, diante daquilo que os nossos olhos veem, diante daquilo que os nossos ouvidos ouvem. Mas eu quero dizer para você, e deixar claro para você, que Deus, ele sempre tem uma saída para qualquer tipo de frustração que você possa ter. E eu quero ler uma passagem bíblica para a sua vida nessa tarde, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, onde nós conhecemos como a pesca maravilhosa, onde Jesus vai chamar alguns dos seus discípulos, e a palavra de Deus vai dizer assim, certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e uma multidão se apertava em volta dele, para ouvir a mensagem de Deus. Oh, meu amado, nós estamos precisando de uma situação dessa de novo, na nossa realidade. Nós estamos precisando ver a multidão se apertar para ouvir Jesus. Veja que o texto diz que a multidão se apertava em volta dele, de quem? Do Mestre Jesus, para ouvir o quê? A mensagem de Deus. Nós estamos precisando, amados. Nós estamos precisando se voltar para a palavra de Deus. Como é bom ler esse texto. A multidão ela estava sedenta para ouvir o Mestre falar. Nós estamos precisando voltar à essência do nosso amor em Cristo. A essência de querer ouvir a mensagem dele. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que nos transforma, é a palavra de Deus. Porque ela confronta qualquer senso racional que nós temos. Porque ela é um livro de sabedoria espiritual. Nós estamos precisando voltar sedento, amado, para ouvir a palavra de Deus. Voltar a esta época onde o povo estava sedento para ouvir a mensagem de Deus. Mas vamos continuar o texto. Ele viu, ou seja, Jesus viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, Pedro, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, ele disse para Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas veja o que Pedro conclui. Mas, ou seja, porém, todavia, entretanto, contudo, Senhor, já que o Senhor está mandando, vou jogar as redes. Eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram sinal para que os companheiros que estavam no outro barco viessem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase se afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois sou um pecador.
Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amados, além dessa lição da multidão se apertar, querer se achegar a Jesus para ouvir a mensagem dele, uma outra lição muito importante eu aprendo com esse texto. É que quando nós estamos sensíveis a obedecer à voz de Deus, toda a nossa frustração passada, ela é deixada para trás. Sabe por que eu digo isso para você? Porque eu interpreto esse texto assim: Simão, Pedro, um pescador profissional, ok? Pescou a noite toda, foi lá, lançou as redes no alto mar, à noite, na hora certa de se pescar, e nada ele pegou. Pedro volta frustrado, vai lavar as redes sem nenhum peixe pescado. Pedro com certeza vivia da pesca naquela ocasião, mas aí vem Jesus de Nazaré, chegando à beira do lago da Galileia. Aí vem Jesus de Nazaré, pede o barco dele emprestado, manda afastar um pouquinho da praia, começa a pregar para aquela multidão, e Pedro, lavando as redes, começa a ouvir a palavra de Deus. Aí eu entro naquela que eu sempre digo, onde a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, nunca volta vazia. Como a palavra de Deus, que foi lançada pelo próprio Jesus, ela nunca volta vazia, ela encontrou guarita no coração de Pedro. Ao que o Pedro ficou ouvindo aquela mensagem do Senhor, e amados, quando você se coloca a estar sensível, a obedecer o propósito que Deus tem na sua vida, as coisas dão certo. Porque Pedro diz assim, mas, Senhor, ou seja, eu pesquei a noite inteira, eu sou profissional no assunto, mas o Senhor está mandando eu voltar lá no alto mar, lançar a rede de novo. Eu vou lançar de novo porque você está lançando a tua palavra sobre a minha vida. Estou aqui para profetizar para você nessa tarde, dizer para você que Deus tem uma palavra profética para o seu coração, nesta hora, neste dia, dizendo que se você estiver sensível a ouvir a palavra dele, ao comando dele, ao propósito dele para você nesta noite, nesta tarde, neste dia e durante essa semana, as coisas vão dar certo para você. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Aquele homem, Simão, volta frustrado. Mas ele fala, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Como é maravilhoso obedecer a voz de Deus. E vocês já ouviram aqui. Ele lança as redes conforme Jesus mandou. Ou seja, para um milagre acontecer, deixa eu deixar bem claro, para um milagre acontecer tem que ter um propósito para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia vai continuar dizendo que o milagre dos peixes faz com que Pedro vai ser um pescador de gente, ou seja, o milagre na vida de Pedro, das grandes quantidades de peixe, tem um propósito para glorificar o nome do Senhor. E esse propósito é o quê? É o que Pedro fica sensível a ouvir a voz de Deus, obedece ao comando de Deus e agora vai pescar gente, porque Deus não estava interessado naquela quantidade de peixes para mostrar para Pedro que ele era, porque Deus já é. O que ele estava interessado era em Pedro. Deus estava interessado na vida de Pedro para glorificar o nome do Senhor, num objetivo lançado para a vida de Pedro. Agora, você vai largar tudo e vai pescar gente. O que mais Jesus está interessado nesse tempo que nós estamos vivendo é na sua vida, é na minha vida, nas pessoas. Jesus está interessado nas pessoas, não nas coisas terrenas,
não no peixe propriamente dito. Jesus está interessado nas pessoas, tanto é que ele faz de Pedro um grande pescador de gente. Ao que lá em Atos dos Apóstolos, ele vai pregar e mais de 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Sabe por quê que isso acontece? Porque Pedro ouve a palavra, ele acredita na profecia, ele acredita na voz do Senhor para a vida dele, que disse, você será pescador de homens, e lá na frente, eu acho que você já entendeu. Talvez o milagre não vai acontecer agora, nesse exato momento, mas vai ser lá na frente. Ao que se você acreditar na voz do Senhor, dizendo para você agora que você é um pescador de gente, lá na frente, mais de 3.000 almas se renderam na pregação por Pedro, usado pelo Espírito Santo do Senhor. É o que eu digo, amados. Esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Abra os seus ouvidos. Destampe eles. Não fique com preconceito. Ouça a voz de Deus. Esteja nessa multidão desse texto, se apertando, querendo achegar-se a Jesus para ouvir a voz dele. Sabe por quê, amados? Porque uma nação inteira, ouça isso aqui, uma nação que quer ser abençoada, uma nação que quer ver um povo sendo abençoado, uma nação que quer receber do Senhor grandes bênçãos, é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, então eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Por isso, ouça a voz de Deus dizendo para você nessa tarde, venha para Jesus. Venha para Jesus. E eu vou terminar dizendo para você, o barco que Jesus pega emprestado de Pedro, depois que Jesus pega, nunca volta da mesma forma. Vou dizer em outras palavras para você. Aquilo que Deus pede para você, ou seja, vai pescar homens, Ele nunca devolve da mesma maneira. Ou seja, por isso que quando alguém vai para Jesus, ele volta transformado, ele volta revigorado, ele volta cheio de energia, cheio da presença de Deus. É por isso que uma pessoa transforma o seu jeito de ser, a pessoa transforma as suas atitudes, da sua boca agora fala de Jesus. É porque quando Deus chama, quando Deus pega alguma coisa, quando Deus pede alguma coisa, amados, Ele tem um propósito e Ele nunca devolve da mesma forma que encontrou. É por isso que às vezes você vê alguém de um jeito, mas depois que ele tem um encontro real e genuíno com Jesus, ele é transformado. Por isso que a Bíblia diz, olha, antes, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, passadas, foram deixadas para trás. Nesse texto, a frustração de Pedro, por ter ficado a noite inteira pescando e não pegado nada, foi transformado num milagre para a vida dele, de uma grande quantidade de peixe durante o dia numa pesca. Algo que o entendimento de Pedro jamais seria capaz de discernir esse sobrenatural que está em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Não importa, amados, a situação que você esteja, Deus ele está no controle. Deus ele está te chamando para se importar com o seu próximo, com o seu irmão. Deus está preocupado com pessoas. Deus chamou Pedro nessa passagem, não para pescar uma quantidade enorme de peixes, mas para ser pescador de homens, a levá-los para Cristo, a levá-los para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe você, sua casa, sua família.
Que o Espírito Santo do Senhor possa testificar essas palavras no seu coração. Que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. A palavra de Deus, como eu sempre digo, ela é proclamada quando nós decidimos corajosamente anunciar esse Cristo, Filho do Deus vivo, que está à destra de Deus Pai. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.